Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre como interpretar os sinais que Deus nos dá. Primeiro, antes de tudo, eu quero afirmar aqui que a gente não deve, mesmo não sendo pecado em si, a gente não deve sair pedindo sinal para Deus. E por que disso, né? Se não é pecado, se não é uma coisa que é pecado em si, então parece que tá tudo bem. Mas, nem tudo é sobre. Na verdade, nem é o foco principal de um cristão não pecar. Eu não tô falando que um cristão não deve ligar pro pecado em si. Tô querendo dizer que o foco dele não é nem esse, o foco dele é Jesus. E, consequentemente, quando ele segue Jesus, ele vai tentar parar de pecar, mas isso é só uma consequência, um efeito secundário, não é o foco do cristão. Mas bem, voltando aqui pro vídeo. Como que o que eu queria dizer é que, mesmo não sendo pecado, é que Deus ainda não gosta que a gente faça isso. Por quê? Porque, e parece até estranho, né? Se Deus não gosta, então é pecado, então, né? Mas calma, é que pedir sinal, isso te atrasa, dependendo de como você faz, né? Não que toda vez que você peça sinal aconteça isso, mas se você faz isso do jeito errado, isso te atrasa, atrasa seu relacionamento com Deus e te atrasa em forma geral, sabe? Não só no físico, não só no espiritual, mas como no físico. Por quê? Por causa que se você depende de sinal, não quero dizer depender de Deus, tem que depender de Deus, mas não quero dizer que não é para você depender de Deus, é sim para você depender de Deus, mas depender dos sinais que ele te dá. Porque, porque a gente não deve ficar dependendo de sinal de Deus, sendo que ele já falou o que a gente muitas vezes está se perguntando. Ou seja, a gente só deve pedir sinal quando é uma coisa que realmente precisa. E quando que é que realmente precisa? Quando você realmente não sabe daquilo, não tem nenhum outro meio de você saber aquilo, não está na Bíblia, e não é por preguiça, não, deve estar, mas eu não quero procurar, não. Realmente não está. Se realmente precisa, né, esses dois pontos, se o que você está perguntando tem algum valor realmente para o espiritual, vai ou, ou é importante mesmo, porque se não for, nem precisa perguntar. E são esses três. Bem, supondo que o sinal que você está pedindo se encaixe nesses três. Bem, como que a gente pede sinal do jeito certo, né? Que eu falei que tem gente que pede do jeito errado. É basicamente seguindo essas três coisas que eu falei aqui agora, que você vai pedir do jeito certo. Quando aquilo realmente é uma coisa, quando que aquilo que você está pedindo sinal é uma coisa que realmente é importante, você não tem nenhum outro meio de saber disso, não está na Bíblia, você não conhece ninguém que sabe, e não é uma coisa que Deus já te falou. E bem, como que a gente deve pedir sinal então? Quando realmente compra essas três coisas aí. Bem, a gente primeiro deve ser honesto. Que é o que eu sempre falo, que quando a gente vai pedir sinal, a gente está conversando com Deus. E conversar com Deus é uma oração. Em toda oração a gente deve ser honesto. Então, quando você for pedir sinal, seja honesto. Não sei de que forma que você pode ser honesto, mas você provavelmente sabe a forma que você pode ser honesto. Sendo não tentando inventar um motivo para o sinal, sendo não tentando enganar Deus de alguma forma, e de você não vai conseguir, cara. Tipo, você pode fazer de tudo, mas enganar Deus não. Não, enganar Deus não tem condição. Nem tente, nenhuma coisa boa pra você. Mesmo se você conseguisse fazer isso, mesmo assim eu não te indicaria fazer isso, por causa que cara, Deus só quer o melhor pra tu e Ele sabe o que é melhor pra tu. Então não tem motivo pra você mentir pra Deus. Primeiramente você nem vai conseguir, né? Segundo é que a gente deve sempre orar pra Deus pra ser aquele sinal.
o motivo do sinal que a gente está pedindo é dele ou não. E se ele confirmar que sim, aí você pede um sinal sobre aquilo que você está pedindo normal. Mas, tipo, não tenta pedir um sinal. Não, na verdade, nem peça sinais mirabolantes, sabe? Tipo, eu tô querendo dizer, tipo, mesmo seu motivo importando para você pedir o sinal, mesmo aquela coisa que você está perguntando pelo sinal é importante, não peça por sinais miraculosos no sentido de, não, se isso for do Senhor, faça 3 eventos super específicos acontecerem, um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, depois uma pessoa tropeçar, depois chegar uma bola de golfe voando perto de mim, entendeu? Tipo, não que Deus não possa fazer essas coisas, ele é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode fazer o que ele quiser. Mas tipo, não tem, peça um sinal que você tenha certeza, ou seja, tem que ter um limite. Aqui imagina que aqui é a folga de pedir um sinal totalmente tipo, totalmente sutil, que você talvez nem perceberia se acontecesse, se você tivesse no modo automático. E aqui é o sinal extremamente específico. Você não pode estar em nenhum dos dois, você tem que estar aqui, ó, no meio. Ou seja, é um sinal que você vai conseguir entender de boa, com certeza, mesmo distraído você vai conseguir entender. E não se distrai, inclusive, esse é um dos outros pontos, nem é para começo de conversa, nem é para você se distrair. Mas é um sinal que você, claramente você vai saber que é de Deus, mas que não seja o mínimo, é só isso. O mínimo é que você entenda que está aquilo. O resto você não deve ficar preocupado. Ou seja, um sinal que você entenda, mas que não seja extremamente específico. E por que disso? Porque não tem necessidade. Se você entende um sinal, não tem necessidade. Ou seja, o próprio sinal em si é porque você realmente está precisando. Se você nem precisa daquilo, não tem sentido, entende? Então é a mesma lógica. Você não vai pedir um sinal específico, sendo que você poderia pedir um menos específico que você entenderia. E a gente deve entender e como eu já falei, relembrando que sinal, cara, evita pedir sinal. Evita pedir sinal. Só pede sinal quando realmente for necessário. Quando você vê, cara, eu tô ruim, eu tô precisando disso. Cara, você vai saber quando for extremamente necessário, quando for necessário, né? Não tem como mentir pra você mesmo. Tem, mas você só vai estar enterrando um negócio que você já sabe. E bem, se alguém te pedir pra pessoa, se alguém de fora, tipo, pedir assim, ó, por favor, reza pra Deus mostrar um sinal. Bem, você pode até orar pra Deus, mostrar o sinal pra essa pessoa, mas antes fala com essa pessoa o seguinte, pra ver se ela realmente quer isso. Olha, eu posso pedir o sinal pra você? Eu posso, mas é o seguinte, muito provavelmente vai ter muito mais chance de Deus te mostrar o sinal se você mesmo ir diretamente falar com ele. Eu não estou te respondendo de uma forma ignorante, mas Deus ele valoriza intimidade com ele, ou seja, você já vai estar conseguindo intimidade com ele, e Deus vai estar vendo que você Deus vai estar vendo que você está indo lá e realmente se esforçando, sabe, por aquilo, se aquilo realmente importa. E ele também vai te falar se aquilo realmente importa ou não. Então eu recomendo que você mesmo vá. Então, se a pessoa te pedir, você não precisa recusar, não. Mas dá esse conselho para ela, falando, ó, se você realmente quer, você ainda quer que eu peça, por causa dos... Aí você fala o que eu falei. Ou algo parecido, não precisa ser igual ao que eu falei. E bem, esse foi o vídeo. Sinto muito por estar postando tarde e não ter postado ontem. Deixem o seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para essa mensagem estar chegando para mais pessoas. Tchau.